Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, abordando um pouco sobre a grande dificuldade que nós temos de sair de uma seita. Eu falei um pouco aí no último vídeo sobre as pessoas, E inclusive eu que tive uma grande dificuldade mesmo, foi um choque muito grande para mim, de quando saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, achar que todas as outras igrejas são perdidas, conforme diz Ellen White, conforme nós abordamos aqui no último vídeo, lemos aqui vários textos dela, e agora eu quero fazer aqui algumas leituras bíblicas para ajudar muitos que estão com dificuldade de encontrar uma igreja certa, ou entre tantas igrejas certas, encontrar aquela realmente igreja que você precisa para frequentar, Nos próximos vídeos aí, mais à frente, precisamente no próximo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas diferenças doutrinárias entre as igrejas protestantes, que são diferenças de interpretações relacionadas à escatologia, a rituais, algumas doutrinas bíblicas, mas que não são de heresias, não são doutrinas de perdição, doutrinas que comprometem a soteriologia, que comprometem a verdadeira fé em Jesus Cristo e a verdadeira salvação só pela graça em Cristo Jesus. Mas nesse vídeo aqui eu quero ver textos que mostram realmente a grande necessidade que nós temos de nos congregarmos, de fazermos parte do corpo de Cristo através de reuniões com membros desse corpo de Cristo. Eu gostaria primeiramente de ler aqui Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vou ler vários textos da Bíblia e eu gostaria o seguinte, eu peço aí encarecidamente, principalmente a muitos adventistas aí teimosos, Não estou dizendo teimosos assim, condenando ou recriminando vocês, não. Porque eu era até mais teimoso do que muitos de vocês aí. Porque eu fui um adventista do sétimo dia raiz, defensor de todas as doutrinas. Por exemplo, muitos adventistas que eu converso aqui, que defendem a sua instituição, eles ficam na corda bamba, titubeando. Ellen White não é a palavra de Deus, Ellen White é uma conselheira, Ellen White não está acima da Bíblia, ela nos leva à Bíblia, quer dizer, papo furado, conversa da carochinha, conversa mentirosa. Quando eu fui da Igreja Adventista Sétimo Dia, os meus 22 anos que passei lá intensamente, eu cria conforme está no estatuto, conforme está nas crenças fundamentais da Igreja Adventista, que Ellen White é o tal Espírito de profecia, portanto, equivalente à Bíblia. Essa história de luz menor para guiar a luz maior, isso daí é mais uma contradição, mais um contrassenso. Então, vocês pelo menos sejam sinceros e honestos, porque vocês usam de desonestidade, querendo tapar o sol com a peneira, amenizando as coisas para Ellen White, como se admitindo que tem muitos erros, que tem inúmeros erros em Ellen White, que ela é cofundadora da sua igreja, é a principal, podemos dizer assim, a principal fundadora da Igreja Adventista Sétimo Dia. Se tira Ellen White, ruim, se arruína, cai por terra toda a estrutura da Igreja Adventista Sétimo Dia, toda, inclusive essa questão de administração, de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é toda baseada nos livros de Ellen White e na sua panelinha, quando formou a Igreja Adventista Sétimo Dia, após aquela data que nada houve, de 1843, 1844, e depois, posteriormente, fundaram a Igreja Adventista Sétimo Dia. Então, sejam pelo menos honestos, porque eu era honesto. Nesse ponto, eu era honesto de defender o Espírito de profecia como sendo a palavra de Deus também, Então, nós vimos ali vários textos de Ellen White mostrando, dizendo que Babilônia é formada por todas as igrejas, menos a Igreja Adventista Sétimo Dia, que todas as igrejas protestantes já nasceram na iniquidade, na separação de Deus, que as suas orações são ouvidas, as orações dos pastores, dos membros
dessas igrejas são ouvidas por Satanás, não é por Deus. Vejam lá meu vídeo de novo lá. Deixou a igreja adventista do sétimo dia. E agora? Né? Qual igreja frequentar? Todas são Babilônia ou todas seriam Babilônia? Muito bom, teve muitos comentários lá, né? E na medida do possível lá eu comentei, respondi e vou também responder uns agora, alguns. Então, Hebreus 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e os considerai atentamente, e o fim da sua vida imitai a fé que tiveram. Então, aqui está falando, tem algumas traduções que dizem assim: lembrai-vos dos vossos líderes, Hebreus 13, 7. Lembrai dos vossos guias, né? Considerai atentamente o final da sua vida, o que eles deram a vida por vocês. Então aqui o apóstolo, o escritor de Hebreus, né? Que não sabemos quem ele orientou aqui, exortou para que nós nos lembrássemos dos nossos pastores. Então a importância de ter pastores. Nós somos ovelhas, meus irmãos. Nós somos ovelhas e nós precisamos de um pastor para nos apacentar. Nós precisamos uns dos outros. Você que quer viver só atrás aí da sua câmera, da sua farsa, da sua religiosidade, né? Meu Deus do céu, eu fico pasmo quanto egoísmo é querer viver sozinho e dizer que nós somos a igreja e não precisamos nos congregar. Claro que precisamos. Nós somos a igreja, isso é uma das grandes mentiras. Nós não somos a igreja. Nós somos parte da igreja. É uma coisa bem diferente. Nós somos parte da igreja do Deus vivo. Um corpo, ele está interligado de vários membros. Não se pode tirar a mão. Se você cortar a sua mão, cortar um dedo seu, do seu corpo, esse dedo vai morrer, vai apodrecer, né? Vai se corromper, vai se deteriorar. E assim acontecem com muitos e muitos. Eu sei que é muito difícil sair de uma seita. E depois de sair dela, mais ainda de encontrar uma igreja que realmente nós tenhamos a humildade, porque saiu da testemunha de Jeová, eu acho até muito mais difícil, certo? Porque eles são mais estudiosos, têm mais fundamentação, entre aspas, claro, que eles usam nos seus, muito mais argumentação, melhor dizendo, para tentar defender a igreja deles como a única verdadeira do que a própria igreja adventista do sétimo dia. Porque hoje em dia na igreja adventista do sétimo dia, se a gente passar lá um filtro, passar uma peneira, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ver milhares e milhares, mais de 80% das pessoas lá que não sabem, de bulufa nenhuma. Estão batizando aí, né? Como se batiza, certo? Cego aí. Eu me lembro bem que quando eu entrei na igreja adventista, eu me batizei em 1985, eu tinha 15 anos de idade, e a igreja adventista, embora já tivesse ali muita confusão, que sempre teve, confusão doutrinária, né, e tantas coisas, mas uma das coisas que ela prezava muito naquele tempo, era para doutrinar bem, né, discipular o seu membro, o batizando. Tinha que ler alguns livros do Espírito de Profecia, pelo menos 2, me deram 2 livros lá, de Ellen White para eu ler, né, do tal Espírito de Profecia. Eu li, certo? Um deles foi Caminho a Cristo, e fazia-se um acompanhamento, né, uma visitação. Hoje em dia, se batiza, embora Ellen White seja parte do escopo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas se batiza até sem acreditar nela, né? Aí muitos que depois chegam lá dentro, quando começam depois de alguns anos, começam a ver os erros absurdos da Igreja Adventista, aí começam na escola sabatina cheio de textos, né, de Ellen White explicando ali aqueles assuntos. Aí eles são confrontados, né? Porque a igreja hoje está
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa tradicional principalmente, diferentemente da Reforma e de outras alas, subdivisões da igreja mais rigorosas, né, mais fundamentalistas, né? Então a Igreja Adventista está muito assim, por número, né? Naquele meu tempo já era por número, hoje está mais ainda. Existe um estudo que eu estive vendo aí num site, num canal aí da Igreja Adventista, que 49% dos que se batizam hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles saem depois de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos depois do batismo, eles saem da igreja. 49%. Talvez aí em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que a refutação à Igreja Adventista, né, a apologética, certo? E esse canal aqui é um canal apologético, por sinal assim, muito bom também, tenho aprendido muito com muitos vídeos aqui de PC, e muitos temas também tenho aprendido em outros canais também. Então lá a debandagem, né, da Igreja Adventista está sendo ainda muito maior, porque lá ele já tem acesso até à história da igreja, né? Quando as pessoas começam a ver a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como foi uma história de confusão no seu início, total confusão, total alienação, total fanatismo. Então essas pessoas, elas já de cara, já veem que aquilo dali não tem uma fundamentação bíblica, espiritual, nem de bom senso, nem isso não tem. E aí elas saem da igreja, então lá a demandagem é muito maior ainda. Então a igreja batiza 100, né, daqui a 2, 3 anos, 49 sai, batiza 100, e assim vai. Então está muito ligada a número, é uma empresa, pessoal. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma empresa, mas mesmo sendo uma empresa com fins lucrativos, que tem aí muitas instituições lucrativas, mas ela tem ainda um poder maligno, como esse poder agiu em mim, agiu em muitos aí, e age em muitos ainda, de fazer uma lavagem cerebral dentro de nós, que quando nós saímos da igreja, né, quando nós somos confrontados, nós ficamos assim atordoados a ver navios, né? Para onde vou agora? Olha, aprendi na minha vida toda, 22 anos que passei lá, dos meus 15 anos aos 37, aprendi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia era a única verdadeira, todas são Babilônia. Mas aí aqui o apóstolo, né, que escreveu Hebreus, já nos alerta que nós precisamos de pastores. Nós não podemos viver uma ilha, ser uma ilha, isolados. Eu não estou dizendo aqui que existe uma igreja só verdadeira. Certo? Eu, por exemplo, faço parte hoje de uma igreja batista, reformada quanto à eleição da graça, quanto à doutrina da salvação, a soteriologia. No entanto, nós não ensinamos, nenhum pastor lá ensina, nenhum membro, que ela é a única verdadeira. Mas conforme a pregação principal e tudo que está ali envolto na doutrina da soteriologia, a Igreja Batista tradicional, histórica, da sua linha, desde a Reforma Protestante, mantendo a justificação pela fé e os 5 pontos da graça, os 5 pontos, né, da Reforma Protestante, que um deles é a salvação solamente pela graça em Cristo, solamente por meio da fé em Jesus Cristo. Então essas igrejas que pregam isso são igrejas verdadeiras. São igrejas que pregam a mensagem do Evangelho. Nós vamos abordar no próximo estudo aí algumas diferenças dessas igrejas que não tem nada a ver, mas nós vamos falar aqui de uma forma bem aberta, mas que não tem nada a ver de ferir nenhum grau da sua salvação, conforme as seitas ferem. A Igreja Católica fere porque mistura salvação pela fé com salvação pelas obras. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também fere, e por isso é o ensino maligno dessas seitas. Testemunho de Jeová também. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons também. Então eu faço um apelo. Saiu da Igreja Adventista, tem muitos aí que... É uma lapada tão grande, mas tão grande, porque a gente passa a vida todinha crendo numa mentira, né? Aí quando descobre que é uma mentira, aí é um impacto, a gente fica solto. Não quero ir para nenhuma igreja, todas são corrompidas, é um CNPJ, até eu falei, né, fiz a comparação CNPJ e CPF no último vídeo, vejam lá, né? Não tem nada a ver esse argumento.
E nós ficamos assim soltos e termina um grupinho de pessoas até isoladas, querendo até fazer igrejas aqui na internet, né? Como se isso valesse a pena, que não tem efeito nenhum. De fato e de verdade não tem, pessoal. Eu era uma ovelha que fiquei solta durante mais de 13 anos. E eu precisava de um pastor. Dizer que o pastor é Jesus Cristo, ele é o pastor supremo, mas ele, lá em Efésios, nós vamos ler aqui, em Coríntios, em vários textos, ele determinou, o Espírito Santo de Deus determinou pastores e mestres para cuidar do rebanho de Deus. E essa determinação da nova aliança está válida até hoje. Eu gostaria muito que você meditasse nisso. Então, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, que deram a vida por vós. Imitai a fé que tiveram. Agora, querer julgar todos pela maioria que são falsos, aí não. Aí é estratégia de Satanás, né? Deus sempre teve os seus verdadeiros profetas e Satanás sempre teve os seus falsos profetas. Durante todo o povo de Israel, Satanás teve os seus falsos profetas, teve os seus falsos pastores, ali contrapondo contra os verdadeiros profetas de Deus. E hoje em dia, o que nós mais vemos, pessoal, aqui nas admoestações do apóstolo Paulo, e também de Pedro, de João, filhinhos, tende cuidados com o anticristo, porque há muitos anticristos já no mundo, quer dizer, o anticristo desde aquele tempo, né, diferentemente do principal, do clímax, né, que haverá em breve de um anticristo, que será totalmente possuído por Satanás. Mas já existia muitos anticristos, já existia muitos falsos profetas naquele tempo. Então, a igreja, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, depois eu vou abordar melhor esse tema, mas ali fala sobre a apostasia, porque viriam muitos com doutrinas heréticas, doutrinas de demônios. Quem viria? Não era Satanás em pessoa, eram seus falsos mestres, falsos profetas, que tem muito hoje em dia. Muitas igrejas falsas, mas temos também muitas igrejas verdadeiras, que devemos atentar para isso. Então, quero ler também aqui outro texto, né? 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir aí, abram a Bíblia, porque muitos adventistas aí veem um vídeo, veem de solapo assim, aí fazem algumas críticas absurdas. Pode comentar aí, se você gostar do vídeo, dê o seu like, é importante para a gente você dar o seu like. Se você não gostou do vídeo, dê o seu dislike também, bote o joinha para baixo, né? E comente, critique, argumente, né? De uma forma respeitosa, mas veja o vídeo, assista o vídeo, assista os argumentos e veja aqui para dentro da palavra. Então, minha mensagem hoje está sendo, né? Especialmente sair da igreja adventista. Qual igreja procurar? Há necessidade de se congregar? Sim, há necessidade e é vital. É vital, é essencial o se congregar. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus mostrando sobre essa grande necessidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículos, deixa eu ver aqui, versículo 12 a 14. São vários textos, eu gostaria aqui de abordar bem com vocês. Vão acompanhando aí. Vão acompanhando aí, por gentileza. Eu fiz aqui esse esqueminha aqui, porque são vários textos, eu peguei alguns principais. 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então fomos batizados em um corpo. O corpo, está falando aqui sobre o corpo humano, fazendo essa analogia do corpo humano. Nós somos interdependentes, cada membro, mesmo sendo um membro maior do que o outro, um membro, um fígado maior do que a orelha, né? Um coração maior do que o ouvido, mas eles têm a sua importância dentro do corpo de Cristo e são interligados. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vejam só, um corpo não é um só membro, então você sozinho
em sua casa, não vou para a igreja nenhuma, eu sou a igreja. Você não é um corpo, certo? Você não é um corpo de Cristo, não é. Um membro só não pode ser o corpo, não pode, é impossível. Você já viu, por exemplo, alguma perna andando sozinha por aí? Algum braço aí, né, andando pendurado aí nas paredes, nas árvores sozinho? É impossível. Certo? Sempre tem um corpo andando, né? Então, aqui falando sobre a igreja de Cristo, formada por muitos membros que fazem parte do corpo de Cristo, uma coisa muito importante para nós atentarmos, nós somos membros interdependentes um dos outros. Um dia desses aí, eu estava vendo alguns canais, né? E Edson, né, que é um dos tios do meu filho, ele também é ex-adventista, já foi adventista por muitos anos, já até um tempo atrás aí, ele publicou alguns vídeos aqui, né, mais de um ano atrás, no canal aqui de PC, e ele me indicou lá um canal de um ex-adventista. Então eu fui lá, fui ver, e a gente deve ter cuidado, né? Não é só porque é ex-adventista que é de Deus, não. Claro que não, né? Então eu estou falando aqui com os sinceros, assim como tem adventistas dentro da igreja adventista lá que são verdadeiramente tementes a Deus, sinceros a Deus, precisam conhecer o verdadeiro evangelho, sim, são eleitos de Deus e no momento certo Deus há de conduzi-los a conhecer essa verdade fundamental, a sair dessa escravidão da lei, né? De que é para obedecer a lei, que eles nem sabem nem que lei é, e dizem que é o 10 mandamentos e não sabem que não há diferença entre lei de Moisés e lei de Deus. É um assunto que eu já falei, vamos voltar a falar, e também PC muito bem abordou aqui num vídeo aí recente, falando sobre a lei de Cristo e a lei de Moisés, que era a lei de Deus, o que era, né? A lei de Deus no Antigo Testamento, da antiga aliança. Então eu fui ver lá esse vídeo e eu fiquei pasmo. O cara é um ex-adventista que não acredita no Espírito Santo, né? Não acredita no Espírito Santo. Meu Deus do céu, tem de tudo nesse mundo, né? Tem de tudo. E fui ver também outros vídeos lá que ele me indicou e outros eu fui descobrindo também sozinho. Um ex-adventista, né? Aí eu não vou nem dizer o nome dele, mas começa com WC, né? E as iniciais, e incentivando as pessoas a não frequentarem nenhuma igreja, nenhuma denominação, porque todas são corruptas. Eu sei, pessoal, que isso daí é um efeito whiteano, é um efeito do adventismo que está dentro de nós. Então você que tem esse efeito ainda, seja humilde, pense bem. A Bíblia fala sobre a necessidade de nos congregarmos. Eu não estou falando aqui que você tem que... Pronto, por exemplo, nós temos aqui vários na internet, no mundo inteiro, mas eu vou citar aqui 2 exemplos, certo? De pessoas que saíram de igrejas falsas, né? Igrejas neopentecostais com sua teologia da prosperidade, e enfim. Você vai aí num canal do YouTube, tem lá Teologar. Vai lá, um canal muito bom, Teologar. O pastor Tarles, chamado também de Bispo Tarles, né? Ele era pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, neopentecostal, com toda aquela euforia, né? E mensagens de prosperidade, de bênçãos materiais, de cura, etc, etc. Um dia, ele foi liberto e conhecendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo agiu nele, e ele saiu de lá, e como ele tem um dom para o pastorado, que ele era um pastor de lá, ele fundou uma igreja. Eu não me lembro nem o nome da igreja dele, porque ele nem dá ênfase, né? Ele nem dá ênfase. Quando nós somos membros de igrejas verdadeiras, igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, nós, mesmo que temos algumas diferenças doutrinárias, que, repito, no próximo vídeo vou abordá-las, vou falar isso de quase todas, né, as principais, nós não damos ênfase ao nome da igreja, pessoal, isso é o mínimo, mas é a necessidade de congregar. Então, o pastor Tarles, do canal Teologar, ele tem lá uma igreja que ele fundou,
e é uma igreja de linha cristocêntrica, de linha de soteriologia totalmente bíblica. Algumas diferenças que há, mas ele é até humilde para reconhecer, né, que muitas coisas ele aprendeu e está aprendendo ainda. Eu vi um podcast que ele fez aí com o Marcos Granconato da Igreja Batista, né, Redenção lá de São Paulo, e ele, embora tenha uma linha mais para o lado arminiano, mas ele se colocou à disposição para ouvir, para aprender, porque ele está em processo de aprendizado e muitas coisas ele vem mudando, mas quanto à salvação exclusivamente pelo crer verdadeiramente em Jesus Cristo como único Salvador, porque é só crer, não precisa fazer nada para ser salvo, nada. Agora, o que crer, nós, os que cremos verdadeiramente, nós temos em nós o fruto do Espírito Santo, que é uma obra também do Espírito Santo, uma obra de Deus, não é nossa, porque não existe bem algum dentro de nós. Nós vamos pelo fruto do Espírito, pelo poder do Espírito, ter esse fruto do Espírito, que é o amor, a temperança, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, que vão sendo desenvolvidos em nossa vida também por Deus, porque o querer é de Deus e o efetuar também é dele. E nós vamos mantendo essa comunhão com Cristo diariamente e vamos sendo transformados e sendo santificados a cada dia. E o processo de aprendizado, de conhecimento, de interpretar muitas coisas aqui da palavra de Deus corretamente e até de mudar de conceitos de interpretação, porque se você bate o pé, bate a mão, bate os dois pés, bate o corpo todo e diz, eu creio nisso daqui, não abro para ninguém, você está sendo orgulhoso. Eu passei, foi mais de 13 anos depois que eu saí da igreja Adventista do Sétimo Dia, mais de 13 anos sem acreditar em nenhuma igreja, achando que todos os pastores não prestavam, achando que todas elas... Ora, se a igreja Adventista do Sétimo Dia estava errada, avalie a igreja, as outras igrejas. Mas era um resquício ainda, que muitos adventistas têm aí, um resquício o haitiano dessa seita. Mais difícil ainda, volto a dizer, do que o adventista sair da igreja adventista e encontrar uma igreja realmente bíblica, são testemunhas de Jeová. Muito mais difícil. O pastor aqui da nossa igreja local, da nossa igreja batista, ele foi em outra cidade visitar um dia desses aí, há mais de um ano atrás, uns 2 anos atrás, visitar uma família, né, que teve um de seus membros lá, uma igreja, né, que teve lá em uma família, pregou o evangelho e ele era testemunho de Jeová e ele aceitou a fé verdadeira em Cristo, né, e foi se batizar na igreja batista. E o pastor foi lá fazer uma visita a ele. E o quão difícil o quão difícil foi para ele largar essas amarras, difícil demais. Até os familiares deles não quiseram mais nem conversa, não queriam mais nem ele em casa, né? E o pastor foi lá para dar uma assistência, ele é muito capacitado aqui, muito estudioso, o nosso pastor, né? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Então, pessoal, eu estou fazendo essas observações e gostaria aqui de ler mais um texto da Bíblia de Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Só um momento aqui. Eu deixei aqui um pouco de ponto aqui no celular. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Vejam só. Diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso é humildade, é você reconhecer que você precisa de um irmão, de uma irmã em Cristo, de um ombro amigo, né, num momento difícil, de chorar, de pedir oração, de louvar a Deus. Vamos ler aqui também um texto, né, todos juntos. Deus está presente na assembleia. Aqueles adorarão em espírito e em verdade. Ali é um contexto totalmente diferente. As pessoas pensam que ali é individualismo. Não é individualismo. Nós hoje não adoramos no templo de Jerusalém, nós adoramos o prédio da igreja em si, nada é, mas o ajuntamento dos santos é de muita valia para a glória de Deus e para a vontade de Deus. É de muita valia. Na nossa igreja, pessoal, aqui
Quantas pessoas anualmente, quase todos os meses, pessoas que vão ouvir a pregação, ouvem os louvores, orações, pessoas que naquele momento ali são tocadas pelo Espírito Santo, pela mensagem, e aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Que maravilha! Que maravilha! Né? Então Jesus deu a ordem, ide, né, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Então nós vamos fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e trazendo para onde? Como é que nós vamos fazer discípulos? Então você, claro, você pode também formar sua própria igreja também. Se você saiu da igreja adventista, se você tem um dom de pastorado, um dom missionário também, você funda a sua igreja baseado nas 5 solas da Reforma Protestante. E procure aprender também com homens aí, homens doutos, homens espirituais, homens que aconselham o seu rebanho. Não tem nada demais se você fundar uma igreja com um nome diferente, mas desde que seja com um nome diferente do que já existe, como foi o caso do bispo Teologar, desde que seja bíblica, né? E também nós temos o exemplo de Rodrigo Mocelin, que também era de uma igreja neopentecostal. Veja lá o canal Rodrigo Mocelin. Então, Rodrigo Mocelin, ele saiu de uma igreja neopentecostal, né, foi descobrindo sobre a reforma protestante, a igreja reformada, os 5 pontos realmente da reforma protestante, sobre o calvinismo, né, que a PC bem falou, nós não damos ênfase, a sistemática em si foi João Calvino que fez, mas a eleição da graça bíblica, né, é um tema que eu não quero aqui discutir. PC já faz bem essas apresentações dele aí. Mas Rodrigo Mocelin fundou uma igreja chamada Igreja Resgatar, isso daí é um nome menor, eu sempre assisto muito ele e vejo lá. E ele é bíblico, né? É um pastor de Deus. Ele saiu de uma igreja neopentecostal, de uma igreja falsa, de uma igreja com muitas coisas absurdas, e fundou uma igreja de uma linha que não é presbiteriana, não é batista reformada, mas é da mesma linha. Então, você pode fundar a sua própria igreja, né? Eu que não posso, que não tenho aptidão para ter, a minha profissão é outra completamente, minha aptidão é outra, eu não posso, então eu vou me congregar, né? E se você não é pastor, você tem que se congregar em uma igreja que tem um pastor para cuidar de você, para orientar você em todos os problemas, dificuldades, para exortá-lo, para discipliná-lo se precisar, enfim. E versículo, eu li aqui Romanos, né? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, né? Tem 6 agora, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia. Então, falando sobre os dons aqui que são dados aos membros do corpo de Cristo. Esses dons é para nós nos ajudarmos uns aos outros. Vejamos agora Mateus 28, 19, né? Que nós já lemos esse texto aí, que é a ordem de Jesus Cristo, e de fazer discípulos e pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, o que porém não crê será condenado. Quero ler aqui agora também 1 Tessalonicenses capítulo 5, vejamos aqui esse texto, né? Tessalonicenses capítulo 5, um texto também muito importante. Quero que você reflita bem, meu irmão, minha irmã, sobre todos esses pontos aqui que eu estou falando. Não seja uma ilha egoísta ao ponto de querer achar que você é a última pedra do bisaco e que sozinho você vai, né, evangelizar o mundo e que não precisa de ninguém, porque isso daí é também uma tática de Satanás que está tendo muito êxito em muitas pessoas. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 ao 14. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Olha só, admoestação. Nós precisamos nos admoestar uns aos outros. Eu até quero citar aqui novamente o exemplo do nosso pastor local, aqui, que Deus o abençoe ricamente. Ele disse: irmãos, eu admoesto, e eu aqui não sou comprado por dinheiro, nem por posição social. Quem precisar ser admoestado, eu admoesto, exorto, disciplina
já é a igreja que disciplina, mas ele pode levar esse voto, né? E ele disse, ele mesmo pode precisar ser admoestado também. Ele mesmo disse, claro, então nós nos admoestemos uns aos outros. Claro que a admoestação a um pastor tem que ser já feita com um critério bíblico, né? E não podemos acusá-lo. Até a Bíblia diz que contra o pastor presbítero tem que ser levada 2 ou 3 testemunhas, porque Satanás ataca os verdadeiros pastores de Deus com falsas acusações. Se ataca os irmãos, os membros, as ovelhas, imagina um pastor, né? Fiel e verdadeiro. E Hebreus capítulo 10, versículo 25, não vos deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Então ali está falando sobre a necessidade de nos congregarmos. E até o próximo vídeo, onde eu irei abordar mais esse assunto, irei ver também algumas questões com vocês, biblicamente aqui, de diferenças doutrinárias entre as igrejas. Deus abençoe e nos guarde e nos ilumine.